Então, irmãos, vamos voltar para o livro de Esdras. Nesta noite vamos contemplar o capítulo 5. Vamos tentar encontrar alimento para a nossa alma nesse capítulo tão interessante. Talvez a maior parte do nosso tempo seja ocupado com os versículos iniciais, ou pelo menos pela primeira metade do capítulo, mas certamente vamos aproveitar a última metade do nosso capítulo também. Versículo 1, então, de Esdras, capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saltiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador da Quem do Rio, e Setar-Boznai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então, assim lhes dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos do Senhor estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario. E então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador da Quem do Rio, com Setar-Boznai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam da Quem do Rio, enviaram ao rei Dario. E assim nós temos o conteúdo dessa carta que eles escreveram para o rei Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras. E já a madeira se está pondo sobre as paredes, e esta obra apressuradamente se faz, e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? E nós temos as respostas. Até eles falaram sobre os vasos, no versículo 14, e até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar. E sabemos que este homem, na realidade, era Zorobabel. Sesbazar, o nome babilônico. Zorobabel, e o nome judaico, a quem nomeou governador. E disse-lhe: toma estes vasos, vai e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faze edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, e pôs os fundamentos da casa de Deus, que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade.
É só isso que vamos ler da boa palavra de Deus esta noite. E como eu disse, nós apreciamos a sua presença conosco aqui na sala virtual, a fim de ouvir a exposição da palavra de Deus. E temos passado algumas noites já pensando nos capítulos iniciais deste livro tão interessante, que tem a ver com os judeus que voltaram do cativeiro babilônico para Judá, para Jerusalém, a fim de edificar a casa de Deus ali naquela cidade. E já falamos sobre o fato que o Ciro, o imperador persa, não estava concedendo liberdade, independência para os judeus. Mesmo retornando para Jerusalém, eles continuaram sob o domínio dos persas. Mas, pelo menos, ganharam liberdade para voltar para a cidade onde Deus tinha colocado o seu santo nome. E voltando para Jerusalém, tiveram o privilégio de reconstruir o templo de Deus, aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor. Eles queriam reconstruir e queriam recomeçar o ritual levítico, mesmo nos dias de Zorobabel. E assim temos tanto assunto diante de nós. Eu gostaria de mostrar mais um slide para os nossos irmãos, porque nós queremos analisar esse capítulo 5 hoje de noite e queremos comentar sobre versículos nos capítulos anteriores que já estudamos. Já temos falado sobre um título, um tipo de cabeçalho para cada capítulo. Ali no capítulo 1 temos a palavra retorno. Mais ou menos 50 mil judeus aproveitaram o decreto do rei Ciro para voltar a Jerusalém, porque essas pessoas apreciavam o fato que Deus havia colocado o seu santo nome naquela cidade. E esses judeus queriam se identificar com este grande Deus, Jeová, ali na cidade de Jerusalém. Foi um grande privilégio para esses judeus deixar a Babilônia para voltar a Jerusalém. Faz-me lembrar da restauração de um irmão em Cristo. Será que estou falando com um irmão, uma irmã, que se retirou, que se desviou, que não está na comunhão da igreja hoje, mas quem sabe há 10 anos atrás você fazia parte, e você se alegrava na comunhão de uma igreja, estava bem contente, mas eu quero que esta reunião sirva para a sua bênção, o seu despertamento, porque nós acreditamos em restauração. E temos mais ou menos 50 mil judeus voltando para Jerusalém. Além disso, tinham vontade para levantar os muros do templo do Senhor. Tinham interesse na casa de Deus. Será que você vai retomar interesse na casa de Deus, na sua localidade? Estou me referindo a uma igreja de Deus. Que privilégio fazer parte da igreja de Deus na sua localidade, porque é como casa de Deus. Deus habita no meio do seu povo. Os crentes não são perfeitos. Nós temos tantas deficiências, imperfeições, mas ainda podemos reivindicar a presença de Deus entre nós. Deus habita nos seus templos, no mundo de hoje. De novo, estou me referindo às igrejas de Deus em diversas localidades. Mas no capítulo 2 temos a palavra registro, onde nós temos a recordação, isto é, o registro das pessoas que vieram. 2 líderes, Zorobabel, o líder civil, e Jesua, o líder religioso. Esses 2 lideravam
essa grande multidão de volta para Jerusalém. E nós lemos de várias famílias, lemos também de vários representantes de diversas cidades, lemos de sacerdotes, lemos de levitas, porteiros, até cantores, netineus. Um dia vamos tocar neste assunto, porque não abordamos esse assunto ainda. Os servos de Salomão. Temos diversas pessoas aproveitando o decreto de Ciro para voltar a Jerusalém. E descobrimos que certas pessoas não tinham como comprovar a sua genealogia. Não tinham como mostrar que eram judeus. Ou seja, não tinham certidão de nascimento. Ah, que problema existe às vezes entre nós, quando pessoas que alegam que são salvas não têm como relatar uma história clara de conversão, não tem como relatar quando foi, como foi, onde estavam, quando se salvaram pela graça de Deus. Mas não temos como agora para entrar nesses assuntos. Mas no capítulo 3, temos a palavra reconstrução. Primeiramente, levantaram o altar, colocando o altar nas suas bases. Firmaram o altar no seu devido lugar, ali no terreno do templo. Vale a pena observar como eles apreciavam o altar e tinham vontade para oferecer sacrifícios sobre o altar. De novo, eu quero perguntar para os ouvintes, será que temos o altar erguido nos nossos lares? Será que nós temos aqueles tempos, aquelas horas específicas em que o marido, a mulher, a família tem como se congregar para passar uns minutos lendo as Escrituras e aproveitando para orar e oferecer sacrifício de louvor. Mas, de novo, já tocamos neste assunto, não queremos passar muito tempo pensando nisso agora. No capítulo 4, temos a palavra resistência. E lemos como havia adversidade, problema, dificuldade para impedir a obra de Deus ali em Jerusalém. E, lamentavelmente, os judeus cederam para a pressão e pararam de reconstruir o templo do Senhor. Naquele capítulo, não lemos de um decreto de Ciro para parar de trabalhar ali em Jerusalém. E como eu expliquei, a lei dos persas e dos medos era irrevogável. Não era possível alterar uma lei dos persas. Eu não sei por que os judeus deixaram de reconstruir o templo do Senhor. Quem sabe ficaram desanimados. Ou quem sabe apatia tomou conta. Letargia tomou conta dos judeus. Mas pelo menos deixaram de levantar os muros do templo do Senhor em Jerusalém. Que pena! E pior ainda, a paralisação das obras ali no templo continuou por mais do que 15 anos, mais perto de 16 anos. Imagine, 16 anos perdidos. 16 anos se passaram em branco. Mas que pena, que pena. E pior ainda, os judeus focaram nas suas próprias casas e se esforçaram para melhorar as suas moradias e até modernizar as suas residências. Não temos nada contra uma casa boa em que a gente pode viver, mas
concentrando os seus esforços na sua própria casa, na sua própria moradia, às custas da casa de Deus. E uma calamidade. Oh, vamos priorizar a casa de Deus, a igreja de Deus. E vamos fazer o máximo possível para melhorar, para edificar a casa de Deus na nossa localidade. Em segundo plano, podemos mexer com as nossas moradias. Mas, infelizmente, os judeus pararam de reconstruir a casa do Senhor em Jerusalém. E agora chegamos a capítulo 5. E nós temos ali uma análise desse capítulo no slide. Veja só, versículos 1 e 2. Temos a palavra inspiração. Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Isto é, 16 anos depois do retorno dos judeus para Jerusalém. O Ciro não era mais o imperador. Havia um homem chamado Dario. Agora nós estamos no ano 520, antes de Cristo. E felizmente Deus estava de olho no seu povo em Judá e também em Jerusalém. E levantou esses 2 profetas para inspirar, incentivar, motivar e até mesmo repreender o seu povo em Jerusalém. E vamos contemplar isso nos nossos estudos esta noite. Assim, versículos 1 e 2, nós temos inspiração. E como a palavra de Deus penetrou no íntimo dos judeus, ouvindo essas mensagens de Ageu e também Zacarias. Versículos 3 a 5, temos a palavra indagação. Porque, de novo, 2 oficiais persas vieram para Jerusalém para fiscalizar as obras ali no templo. Ao meu ver, não eram tão hostis como os 2 ali no capítulo 4, versículo 17. Nós lemos de Reum e também Sinsai. Mas esses 2 agora no capítulo 5 eram bem mansos, mas ainda acredito que o seu intento era para atrapalhar o povo de Deus na sua reconstrução. Eles tinham em mente uma nova paralisação. E nessa sessão, versículos 3 a 5, lemos como eles fizeram 2 indagações. E nós vamos tentar estudar isso hoje de noite. E certamente os judeus, educadamente e com cortesia, responderam às perguntas, porque, afinal das contas, não tinham nada a esconder. Versículos 6 a 16, como eu indiquei na leitura, temos aquela carta que esses 2 oficiais escreveram para o rei Dario. E nessa carta, eles informaram. Nessa carta tinha tantas informações, inclusive as respostas dadas para suas perguntas da parte dos judeus a respeito desse trabalho em Jerusalém. E vamos observar o conteúdo dessa carta, se Deus nos ajudar aqui nesta reunião hoje de noite. Mas no último versículo 17, esses 2 sugeriram para o rei Dario, para investigar. Temos a palavra investigação. Era para investigar se realmente o Ciro tinha decretado o retorno dos judeus e a reconstrução do templo do Senhor em Jerusalém. E assim nós temos uma análise do capítulo 5. Amados irmãos, vamos tentar guardar
essas coisas na nossa cabeça. E você pode olhar de novo para esse slide e quem sabe vai se lembrar dessa análise, bem como as análises do capítulos 1, 2, 3, 4, que já demos aqui nesses estudos. Mas na parte, nos fundos dessa slide, nós temos as mensagens de Ageu. E vamos ter que abordar isso só um pouquinho hoje de noite. No livro de Ageu, temos 2 capítulos, 38 versículos. E nós descobrimos que Ageu transmitiu 4 mensagens dentro de 4 meses, mais ou menos. A primeira mensagem, repreensão. A segunda mensagem, reforço ou reanimação. Terceira mensagem, nós temos a palavra reflexão. E a quarta mensagem, repouso, ou podemos dizer, recompensação. E vamos pensar nessas mensagens de Ageu daqui a pouco. Por outro lado, temos as mensagens, o ministério de Zacarias. E vamos descobrir que Zacarias, ele tinha um ministério mais majestoso. Ele era como águia, subindo para as alturas, dando-nos ministério sublime a respeito do Senhor Jesus Cristo. Vamos descobrir que o ministério de Zacarias era especial em comparação com essas mensagens de Ageu. Eu não estou desprezando as mensagens de Ageu. Ele tinha tanto conteúdo profético também. E tinha como prever a vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Mas vamos descobrir que em Zacarias temos alguma coisa para aquecer os nossos corações. Pessoalmente, eu gosto de dividir o livro de Zacarias da maneira indicada ali no slide. Os primeiros 6 versículos, a vergonha dos pais. Como os pais dos filhos de Israel tinham se desviado, levando a nação à desgraça por causa da sua desobediência e também idolatria. Mas, a partir do versículo 7 do capítulo 1 até o final do capítulo 6, temos as visões do profeta. 8 visões, numa noite só. Vamos ter que contemplar isso, se Deus nos ajudar esta noite. Nos capítulos 7 e 8, 2 capítulos, temos a vaidade do povo. Nós lemos ali perguntas. Certas pessoas vieram de Betel para fazer perguntas aos sacerdotes. Será que vale a pena continuar com esses jejuns? Eles tinham vários jejuns durante o ano, ali na Babilônia. E isso tornou-se costume cada ano, celebrando esses jejuns por causa de certos desastres ali em Israel, em Judá. Mas vamos ouvir como o profeta respondeu para essas perguntas. É interessante o que foi dito ali da parte de Deus para Zacarias, na tentativa de responder aquelas perguntas. Mas a parte final de Zacarias, isso é, capítulo 9 até 14, temos a vinda do príncipe, o próprio Senhor Jesus Cristo. Vários versículos ali têm a ver com a vinda do Senhor Jesus Cristo. E certamente, isso vai nos levar à adoração, dando graças a Deus pelo seu bendito Filho. E o grande programa que se estende pela nossa frente ainda é como Cristo há de reinar aqui no mundo por 1000 anos. E assim, amados irmãos, temos ali o slide. E os irmãos têm como estudar isso, mesmo depois da reunião, recebendo uma gravação da presente reunião esta noite.
Então, vamos retirar o slide da tela e vamos voltar para a primeira parte do nosso capítulo. E os irmãos estão se lembrando certamente. Versículos 1 e 2. Qual foi o título? Qual foi o cabeçalho? Inspiração. Inspiração. Depois de 16 anos de letargia, apatia, é realmente preguiça, falta de interesse da parte dos judeus quanto à casa do Senhor em Jerusalém. Deus levantou 2 profetas. Ah, que bom! Deus teve pena desse povo e queria incentivar, queria inspirar os judeus em Jerusalém. Hoje de noite, vamos descobrir alguma coisa sobre a eficácia da palavra de Deus, o poder da palavra de Deus na vida do povo de Deus. Porque nós acreditamos que a palavra de Deus tem como penetrar no nosso íntimo e tem como nos incentivar. Nós lemos ali em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes. E várias vezes já provamos isso na nossa própria vida. Como a palavra de Deus, mesmo numa reunião de estudo bíblico, quem sabe numa conferência, numa reunião de ensino como esta, a palavra de Deus vai ao encontro da necessidade da nossa alma, despertando-nos, acordando-nos, fazendo com que vejamos a necessidade ao nosso redor e sentimos a necessidade de tomar as medidas necessárias a fim de obedecer à boa palavra de Deus. Então, é lamentável como os judeus queriam modernizar as suas próprias casas, deixando a casa de Deus completamente abandonada na cidade de Jerusalém. A situação tornou-se intolerável da parte de Deus. Alguma coisa tinha de ser feita. E assim Deus levantou esses 2 homens. Ageu. Ageu. Você tem ouvido de Ageu? E ele escreveu um livro ali do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias, os últimos 3 livros do Antigo Testamento. Ageu. Não se sabe nada sobre o passado deste homem, a parentela desse homem, a tribo desse homem, nascimento, cidade natal. Nada se sabe. Ele aparece nas páginas da palavra de Deus de repente. E durante 4 meses fez um trabalho em nome de Deus para a bênção do povo de Deus. E depois se retira da palavra de Deus. Um homem maravilhoso. Pelo que nós lemos ali no capítulo 2, versículo 3 de Ageu. É possível? Eu não posso confirmar isso. Talvez conhecesse o templo de Salomão antes de ser destruído por Nabucodonosor, no ano de 586. Isso quer dizer, quando ele escreveu a sua profecia, ele era homem de 80 anos, quem sabe 85 anos de idade. De novo, eu não posso afirmar isso, mas é bem provável. É bem provável. Temos aqui um homem de idade. E Deus se agradou para se servir dele, a fim de promover
a sua obra. Será que estou falando com um irmão aposentado? E você acha agora, oh, não tem nada realmente para eu fazer agora? A maior parte da minha vida já se passou. Agora estou aposentado. Vou descansar. Que isso não seja a sua atitude, amado irmão. Os nossos irmãos de idade são de grande valor entre nós. Grande valor. Moisés começou a sua maior obra na vida dele, quando tinha 80 anos de idade. Você pode ser uma pessoa de grande utilidade entre o povo de Deus. Há que você seja exercitado e que você faça questão para ser útil. Porque há muito para você poder fazer. Há muito. Muito mesmo. Só basta você cultivar vontade para trabalhar, para visitar, para entregar folhetos. Tem tantas coisinhas para os nossos irmãos de idade fazer. Ageu foi grandemente usado por Deus para despertar os judeus ali em Jerusalém. Como eu disse, ele escreveu 38 versículos. 38 versículos, 2 capítulos. Mas você já notou que ele usou a palavra Senhor, quer dizer Jeová, 35 vezes nos seus escritos. Isto quer dizer, em 38 versículos, usou o nome Jeová. 35 versículos. Em 38 versículos, usou a palavra Jeová. Em 35 desses versículos. E você sabe o significado de Jeová? O nome Jeová se compõe dos 3 tempos do verbo ser. Aquele que era, que é e que será. Jeová aponta-nos para o Deus sempiterno, o Deus imutável, perene, imortal, o grande Deus. Usando esse nome tantas vezes nos seus escritos, serviu para inspirar os leitores desses versículos. Mas, eu não sei se você observou, eu já disse que ele usou a palavra Jeová 35 vezes no seu livro. Em 14 dessas referências, ele usou o título completo, Senhor dos Exércitos. Isso é muito especial. O Senhor dos Exércitos. Pense bem nesse título, o Senhor dos Exércitos, o grande comandante dos exércitos angelicais do céu. Uma pequena reflexão nesse título. Certamente ia produzir no nosso coração coragem, ousadia, confiança, porque sabendo que o Senhor dos Exércitos está conosco,
não temos nada a temer. E aqueles judeus, na sua fraqueza e necessidade em Jerusalém, eles não tinham grandes recursos, mas ainda tinham como contar com o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos. Este Deus é o nosso Deus em 2021. Vamos confiar nele. Ele vai nos ajudar. Eu não sei se você já observou ali no livro de Ageu. Na sua primeira mensagem, eu não tenho tempo para entrar em todas essas mensagens, mas se dermos permitir, alguma coisa vai aparecer na revista Palavras de Edificação sobre as mensagens de Ageu. Isto é, nas edições agora no porvir. Mas o povo dizia, ali em Jerusalém, não chegou o tempo ainda, o tempo para reconstruir a casa do Senhor. Você já tem ouvido essa antiga desculpa, furada até. Não chegou a hora ainda. Não chegou a hora ainda para fazer o que se deve fazer. Tantas pessoas não salvas aproveitam essa antiga desculpa furada, dizendo, não chegou a hora ainda para eu ser salvo. Tem uma hora para tudo, e não chegou a hora da minha salvação ainda. Raciocínio assim é fatal. Ponto final. A sua hora de buscar a salvação está se passando bem ligeiro. Você não tem tempo a perder. Tem que buscar a salvação o quanto antes. Mas o povo de Deus aproveitou dessa desculpa furada em Jerusalém. E às vezes ouve-se a mesma coisa em 2021. Não chegou a hora ainda para pregar o Evangelho. Temos outras coisas para fazer. Por isso, Ageu 2 vezes disse ali na sua primeira mensagem, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. E temos de fazer isso também, amados irmãos. Temos de aplicar o nosso coração ao nosso caminho. E muitas vezes temos de examinar as nossas atitudes. Temos de contemplar o nosso próprio caminho. Temos de aplicar o nosso coração aos nossos caminhos. Será que estamos no caminho certo? Será que nós estamos fazendo o que deveria fazer? Sempre tem que haver esse auto-julgamento de nós mesmos. E nós mesmos temos de fazer isso na nossa vida. Mas vamos passar para Zacarias. É como eu disse, que profecia especial. Eu vi esses dias, na realidade, uma mensagem sobre o livro de Zacarias. Essa pessoa dividiu o livro de Zacarias em 3. O formato do livro, essa pessoa disse, é 6 mais 2 mais 6. O que quer dizer isso? Diz alguém. Tem 14 capítulos no livro de Zacarias. 14 capítulos. Os primeiros 6 capítulos, os próximos 2 e os últimos 6 capítulos. Vamos guardar isso na nossa cabeça, amados irmãos. E o seguinte, capítulos 1 a 6, a parte profética do livro.
capítulos 7 e 8, a parte prática do livro. Capítulos 9 a 14, a parte poética do livro. Não quer dizer que não há nada de profecia nos últimos 6 capítulos de Zacarias. Essa parte está repleta de profecia, mas foi escrito na forma de poesia os últimos 6 capítulos. E o que nós podemos dizer sobre os primeiros 6 versículos? Tem a ver com a recuperação da glória de Israel. Eu já disse, tem 8 visões ali nessa primeira parte do livro de Zacarias. Na primeira visão, o profeta viu um quadro de mortas arvorezinhas num vale, nas profundezas. Um quadro de Israel sendo desprezado, humilhado, em contrição, sem glória. Era a situação de Israel ali na Babilônia. Se foram aqueles dias de Salomão, com toda aquela glória, e agora na Babilônia, tinham vontade para chorar, pendurando as suas harpas, ali na beira do rio. Mas no final do capítulo 6, o que nós lemos? Nós lemos ali da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. Ele mesmo edificará a sua casa em Jerusalém. Ou ali, na parte final da primeira sessão de Zacarias, isto é, dos primeiros 6 versículos, Zacarias está colocando o telescópio no seu olho. Ele tem como prever a vinda de Cristo e como o Senhor Jesus Cristo há de supervisionar a construção do templo milenar em Jerusalém. E sabe alguma coisa? Esse templo milenar não terá véu, nem terá arca de concerto, nem terá propiciatório, como no tabernáculo, por exemplo, como no templo de Salomão. Por que, diz alguém? Por quê? Por que não terá arca? Por que não terá propiciatório? Ah, você sabe a resposta? O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua gloriosa pessoa, ele é a verdadeira arca, o verdadeiro propiciatório. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. E lemos ali no final do capítulo 6 de Zacarias, que Cristo levará a glória. A glória será recuperada em Israel naqueles dias de resplendor, quando o Senhor Jesus Cristo há de se assentar no seu trono. Sem entrar em todos os detalhes ali de Zacarias, deixe-me indicar para os irmãos uma coisa interessante. Eu já fiz referência para a primeira visão, ali em Zacarias capítulo 1. O que nós lemos? Um homem sentado num cavalo vermelho. Esse homem estava ali entre as mortas, nas profundezas, indicando um tipo de vale, representando a nação de Israel na sua miséria. E como essa nação foi desprezada, humilhada, oprimida na Babilônia,
Mas a coisa interessante é que aquele homem, sentado num cavalo vermelho, estava junto com o povo de Deus, nessa situação de tanta necessidade e humilhação. Quem é esse homem? O Senhor Jesus Cristo. Que bom que o Salvador tem vontade para identificar-se com o seu próprio povo na sua humilhação, no seu desprezo, na sua miséria. E mesmo em 2021, o mesmo Senhor identifica-se com o seu povo em necessidade. Vamos nos animar, amados irmãos. Mas vamos pular para capítulo 14 de Zacarias. O que nós lemos ali? Nós lemos do Senhor Jesus Cristo descendo em glória e os seus pés tocando no Monte das Oliveiras. E conforme Apocalipse 19, ele será assentado num cavalo branco. E naquele dia não virá para um vale, para as profundezas, virá para o Monte das Oliveiras. E esse monte há de se dividir. Uma parte vai para o norte, outra parte para o sul, criando um vale de escape para aquele povo oprimido dentro da cidade de Jerusalém. Oh, amados irmãos, o futuro de Israel é glorioso, glorioso. E Zacarias tinha o papel, ele tinha a função de animar o povo de Deus. Certamente ele conseguiu animar o povo de Deus, mesmo nos dias de Zorobabel, para recomeçar o trabalho da reconstrução da casa de Deus em Jerusalém. Esses dois profetas, Ageu e Zacarias. Deixa-me dizer que Zacarias, ele era um jovem. Nós lemos ali na profecia desse homem, Zacarias, que era para correr para falar com aquele mancebo. Você lembra? O mancebo está escrito no capítulo 2, versículo 4. Corre, fala a esse mancebo, indicando que Zacarias era jovem. Assim, Ageu era de idade. Zacarias, jovem. Temos a experiência de Ageu, aliada com a energia do jovem Zacarias. Mas é muito bom quando um homem de idade, experiente nas coisas de Deus, maduro nas coisas de Deus, esse homem que tem crescido nas coisas de Deus, é bom quando tal homem associa-se com aquele irmão mais jovem, a fim de animá-lo, instruí-lo e mostrar-lhe o caminho na obra do Senhor. Esse conjunto de dois profetas, Ageu e Zacarias, tornou-se poderoso e eficaz para animar o povo de Deus naqueles dias. No ano 520, antes de Cristo. Deixa-me dizer outra vez que, você lembra aquela primeira mensagem de Ageu? Ele deu a primeira mensagem no dia 1º do mês 6º. E no dia 24 do mesmo mês, a reconstrução do templo recomeçou. Os judeus se animaram para se levantar e pôr mão às obras ali no templo. Mas isso quer dizer que levou 3 semanas para a palavra de Deus ter efeito na vida desses judeus. Mas mesmo sendo demorando um pouco, eles levantaram-se. E como eu disse,
A palavra de Deus é eficaz e tem como mexer conosco. Eu apelo para os irmãos, deixar a palavra de Deus penetrar no nosso íntimo. Porque a palavra de Deus tem como nos incentivar, nos motivar, tem como nos moldar, empurrando-nos na obra de Deus. Esses dois profetas trabalharam harmoniosamente. Harmoniosamente. Um respeitava o outro. Tem que ser assim. É difícil quando há atrito entre os servos. É difícil. Esses dois trabalharam harmoniosamente. E veja só o efeito do seu trabalho. Ageu falou primeiro, é bom dar lugar, preferência para o velho. Também Ageu falou a segunda mensagem dele. E depois da segunda mensagem de Ageu, Zacarias, ele veio com a sua primeira mensagem. E depois daquilo, Ageu veio com mais duas mensagens no mesmo dia. E depois daquilo, Zacarias veio com mais mensagens para o povo de Deus. Os dois eram contemporâneos. Isto é, trabalharam juntos. E Deus usou esses grandes homens no seu trabalho. Bom, a obra recomeçou. E temos as indagações. Indagação ali no versículos 3 a 5. Dois oficiais persas vieram para Jerusalém, querendo fazer vistoria, querendo fiscalizar as obras ali no templo. E nós lemos as duas perguntas que eles fizeram para os judeus. Quem vos deu ordem para edificardes esta casa? E a segunda pergunta é: quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? E podemos imaginar, embora não esteja escrito, que os judeus responderam de modo educado e cortês, falando a pura verdade, porque não tinham como, não tinham nada a esconder, não tinham nada a esconder. Não tinham motivo para se envergonhar. Então, eles responderam às perguntas desses oficiais. Às vezes surgem perguntas, mesmo na nossa vida. Pessoas vêm fazendo perguntas, nos indagando a respeito do nosso trabalho, da nossa crença. Mas, amados irmãos, que privilégio é para nós responder para essas perguntas. Não temos nada de nos envergonhar a respeito do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós lemos ali em 1 Pedro, capítulo 13, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Assim, amados irmãos, vamos aproveitar essas oportunidades para responder as perguntas. E vamos tentar incluir a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo fez isso nas audiências dele, se lembra? Ele aproveitou para pregar o Evangelho até para o próprio Nero. Assim, amados irmãos, temos como responder com mansidão e temor essas pessoas que vêm fazendo perguntas. Em seguida, nós temos aquela carta de informação que esses dois oficiais escreveram e mandaram para Dario.
olha, nós temos tantas informações interessantes. Porque esses homens eram vigilantes, andaram de olhos abertos e tinham como perceber até mesmo a qualidade do trabalho lá em Jerusalém. Eles falaram em grandes pedras. Esses homens aqui em Jerusalém estão usando grandes pedras. E estão colocando madeira sobre as pedras ali nos muros do templo. E ainda acrescentaram, apressadamente, essa obra progride. Apressadamente. Além da velocidade. A palavra indica com diligência. Eles tinham como perceber que os judeus tinham vontade para trabalhar. Que os judeus estavam entusiasmados agora. Como resultado do ministério dos 2 profetas. Tinham vontade para trabalhar. Esses judeus estão trabalhando bastante e fazendo grande progresso. Os muros estão se levantando bem ligeiro. O mundo observa o nosso trabalho. Será que eles ficam impressionados? Terminando, nós lemos dessa investigação. Esses 2 oficiais, eu acho que eles tinham vontade para paralisar, mas por enquanto não tinham como. Por quê? Nós lemos ali, no início de Esdras, capítulo 5, o seguinte: porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus. Os olhos de Deus estavam sobre o povo de Deus. Isso faz me lembrar daquilo que está escrito ali em Salmo 33. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Salmo 34, versículo 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os mesmos olhos estão sobre nós. Que bom. Que bom. Deus está velando para o bem do seu povo. Mas ainda esses 2 sugeriram para o rei Dario para investigar se realmente Ciro havia dado permissão para reconstruir o templo do Senhor. Que Deus abençoe todos nós. Precisamos da bênção de Deus. E precisamos ficar entusiasmados, amados irmãos. Vamos ouvir o ministério de Ageu e Zacarias na nossa vida. Porque isso vai nos incentivar. Ageu era um homem que incentivava o povo de Deus. Zacarias, porém, iluminava o povo de Deus. Mas os 2 homens trabalharam em harmonia, um com o outro. Cada qual tinha um ministério um pouco diferente, mas se completavam. Que Deus abençoe a sua palavra.